Além de Plutão? Explorando os confins do Sistema Solar e um novo planeta não descoberto. Desde os primeiros dias da exploração espacial, a humanidade tem sido fascinada pelos mistérios do Sistema Solar. Desde as imensas tempestades de Júpiter até as majestosas luas de Saturno, as missões espaciais nos têm proporcionado uma visão incrível do nosso quintal cósmico. No entanto, a descoberta de Plutão, o nono planeta até 2006, como um pequeno mundo gelado além da órbita de Netuno, suscitou a pergunta: o que mais além de Plutão? A descoberta de Plutão. Plutão foi descoberto em 1930 pelo astrônomo americano Clyde Tombaugh, e por quase 7 décadas, ele foi considerado o nono planeta do Sistema Solar. No entanto, em 2006, a União Astronômica Internacional redefiniu a definição de planeta, o que levou à reclassificação de Plutão como um planeta anão. Apesar dessa reclassificação, a exploração de Plutão, conduzida pela sonda New Horizons da NASA em 2015, revelou uma riqueza de informações sobre esse mundo misterioso e gelado. A missão New Horizons. A sonda New Horizons, lançada em janeiro de 2006, levou quase uma década para percorrer os mais de 5 bilhões de quilômetros até Plutão. Em julho de 2015, a sonda passou a uma distância de cerca de 12.500 quilômetros da superfície de Plutão, enviando de volta imagens impressionantes e dados científicos que revelaram montanhas de gelo, planícies congeladas e uma tênue atmosfera. Essa missão histórica abriu nossos olhos para a riqueza de mundos distantes que ainda precisam ser explorados. O Cinturão de Kuiper. Além da órbita de Plutão, existe uma vasta região do Sistema Solar conhecida como Cinturão de Kuiper. Esse cinturão é composto por milhares de corpos celestes gelados, incluindo planetas anões como Eris e Makemake. O estudo desses objetos pode nos ajudar a compreender melhor a formação do Sistema Solar e a origem dos cometas. A missão New Horizons não terminou após sua passagem por Plutão. Após o encontro com esse planeta anão, a sonda continuou sua jornada em direção ao Cinturão de Kuiper e teve um encontro bem-sucedido com o objeto conhecido como Ultima Thule em janeiro de 2019. Essa foi a primeira vez que uma espaçonave visitou um objeto tão distante do Sol. Os limites do Sistema Solar. Agora, a humanidade está olhando além do Cinturão de Kuiper, para uma região chamada Nuvem de Oort. Esse é um vasto reservatório de cometas e objetos gelados que envolve todo o Sistema Solar. Acredita-se que a Nuvem de Oort seja o berço de cometas de longo período, como o famoso cometa Halley. Embora ainda não tenhamos a tecnologia para alcançar a Nuvem de Oort diretamente, os astrônomos estão empregando telescópios avançados para detectar objetos que podem ter origem nessa região distante. Além disso, outras missões espaciais estão sendo planejadas para explorar o Cinturão de Kuiper e além, com sondas que possam nos dar uma visão mais próxima e detalhada desses objetos misteriosos. A busca por vida além da Terra. Além das explorações dentro do Sistema Solar, a busca por vida além da Terra continua sendo uma das grandes questões da exploração espacial. Embora as missões em busca de vida extraterrestre tenham se concentrado principalmente em Marte e luas como Europa e Encélado, a exploração de planetas anões e outros corpos celestes além de Plutão pode ser igualmente importante para a busca por sinais de vida fora do nosso planeta. Gongon, formalmente designado 225.088 Gongon, é um grande objeto transneptuniano localizado no disco disperso. Sua órbita é excêntrica, com um periélio de 33,440 unidades astronômicas e um afélio de 100,614 unidades astronômicas. Com aproximadamente 1.230 km de diâmetro, Gongon é do tamanho do satélite natural de Plutão, Caronte, e é o quinto maior objeto transneptuniano conhecido. Pode ser suficientemente massivo para estar em equilíbrio hidrostático e, portanto, um planeta anão. Gongon é geralmente considerado um planeta anão pelos astrônomos.
A grande massa de Gongon torna possível a retenção de uma tênue atmosfera de metano, embora tal atmosfera escapasse lentamente para o espaço. Gongon é vermelho, provavelmente devido à presença de compostos orgânicos chamados tolinas em sua superfície. O gelo de água também está presente em sua superfície, o que sugere um breve período de atividade criovulcânica no passado distante. Com um período de rotação de cerca de 22 horas, Gongon gira lentamente em comparação com outros objetos transnetunianos, que normalmente têm períodos inferiores a 12 horas. A lenta rotação de Gongon pode ter sido causada por forças de maré de seu satélite natural, chamado Xiangliu. Descoberta e nome: Gongon foi descoberto em 17 de julho de 2007 por astrônomos do Instituto de Tecnologia da Califórnia como parte da tese de doutorado de Max Schuan, que era na época uma aluna de Michael E. Brown. 9. A pesquisa tinha o objeto de descobrir objetos na região de Sedna. A descoberta foi anunciada formalmente em 7 de janeiro de 2009. Brown deu o apelido Branca de Neve, Snow White, ao objeto por sua cor branca presumida, pois ele teria que ser muito grande ou muito brilhante para ser detectado pela pesquisa. Entretanto, outras observações mostraram que ele é um dos objetos mais vermelhos do cinturão de Kuiper, comparável a Quaoar. O objeto recebeu o nome de Gongon, um deus da mitologia chinesa, responsável pelo caos, pelas inundações e pela inclinação da Terra. O nome foi escolhido por seus descobridores em 2019, quando eles realizaram uma enquete online para o público em geral ajudar a escolher um nome para o objeto, e o nome Gongon venceu. Gongon orbita o Sol a uma distância média de 67,5 ao e realiza uma órbita completa a cada 554 anos. A órbita de Gongon é altamente inclinada em relação à eclíptica, com uma inclinação orbital de 30,7 graus. Sua órbita também é altamente excêntrica, com uma excentricidade orbital medida de 0,50. Devido à sua órbita altamente excêntrica, a distância de Gongon em relação ao Sol varia muito ao longo de sua órbita, de 101,2 ao no afélio, seu ponto mais distante do Sol, para cerca de 33,7 ao no periélio, seu ponto mais próximo do Sol. Gongon atingiu o periélio em 1857, e atualmente está se afastando do Sol, em direção ao seu afélio. O período, a inclinação e a excentricidade da órbita de Gongon são bastante extremos em comparação com outros grandes corpos do Sistema Solar. Entre os prováveis planetas anões, seu período é o terceiro mais longo, com 554 anos em comparação com os 558 anos de Eris e os 11.400 anos de Sedna. Sua inclinação de 31 graus é a segunda, depois de 44 graus para Eris, e sua excentricidade de 0,50 também é, um tanto distante, segunda, depois de Sedna em 0,84. O Minor Planet Center lista Gongon como um objeto do disco disperso por sua órbita excêntrica e distante. O Deep Ecliptic Survey mostra que a órbita dele está em ressonância 3 horas e 10 minutos com o planeta Netuno. Gongon completa 3 órbitas ao redor do Sol para cada 10 órbitas completadas por Netuno. Em 2021, Gongon estava a 89 ao do Sol. Desde 2013, ele está mais distante do que Sedna, que estava localizado a 84,3 ao do Sol em 2021, e ultrapassará Eris em distância no ano de 2045. Gongon atingirá o afélio em 2134. Características físicas. O tamanho de um objeto depende de sua magnitude absoluta e albedo, a quantidade de luz que ele reflete. Gongon tem uma magnitude absoluta de 2,0, sendo o sexto mais brilhante objeto transnetuniano conhecido, depois de Eris, Plutão, Makemake, Almeida e Sedna. Gongon está entre os objetos transnetunianos mais vermelhos conhecidos. Isso é provavelmente em parte devido ao metano, que fica vermelho quando exposto à luz solar e raios cósmicos.
O espectro de Gongon mostra traços de gelo de água e metano, deixando-o com uma composição parecida à de Quasar. A presença de metano na superfície de Gongon e Quasar implica a existência de uma tênue atmosfera de metano nos dois objetos, lentamente evaporando para o espaço. Apesar de Gongon se aproximar mais do Sol que Quasar, e ser assim quente o suficiente para a atmosfera evaporar, sua massa maior possibilita a retenção de uma atmosfera. A presença de gelo de água na superfície de Gongon implica um curto período de criovulcanismo no passado distante. Se inscreva e fique por dentro de mais notícias, e também de nossos episódios sobre o universo. Obrigado por assistirem.